Um vinho gostoso, um vinho... Sergião, eu queria que você fizesse uma introdução pro pessoal que não te conhece, porque, querendo ou não, no nosso meio é novo tudo isso. Então eu queria que você fizesse uma introdução de quem é você, quantos anos você estudou, o que você faz, e de uma maneira mais fácil pra gente entender. Tá bom, vamos lá. Mais humilde. Tranquilo. Bem, meu nome é Sérgio Sacani, eu, fazendo igual aquelas listas lá, tenho 45 anos, casado, 2 filhos. Reabilitação. É isso aí, reabilitação. E, bem, meu canal é sobre astronomia, sobre o espaço, mas eu não trabalho com isso, viu? Eu trabalho olhando pro fundo da Terra, na verdade, que eu trabalho com petróleo. Procurando petróleo, entendeu? E eu me apaixonei aí pela astronomia, na verdade. Tem uma geração, mais ou menos a minha geração, né? Que nós se apaixonamos por astronomia vendo o Halley, cometa Halley. Lá em 1986, que deu aquele, tem gente que não viu, muita gente, alguns viram, uns falam que foi mentira porque ninguém viu e tal. Porque, na verdade, todo mundo esperava que fosse um espetáculo, igual tinha sido em 1910. Acabou que ele não foi, ele foi menos, né, assim, brilhante no céu e tudo mais. Mas aquilo lá serviu para despertar a paixão em muita gente. Então tem uma galera da minha geração que acabou se apaixonando por astronomia por conta do Halley em 86. E eu também. A partir dali eu comecei a gostar de astronomia, consumia tudo das coisas que saíam do Halley. Não tinha internet, nada de internet, então era revista. Mano, como que jornal, era, né? Cara, era osso, viu? Pra falar a verdade. Eu imagino, a informação era... Muito complicado, cara. Então era jornal, os grandes, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, jornal mesmo aqui no Brasil. E revistas, algumas vezes saiu uma edição especial de uma revista ou outra. Foto a gente quase não via. Foto, para você ter uma ideia, se você escrevesse uma carta para a NASA, e eu fiz isso, você escrevia uma carta à mão para a NASA te mandava foto. Você tá brincando? Oxi! Só que demorava, cara. Demorava tipo 3, 4 meses. Hoje a sonda pousou lá, 5 minutos depois tem a foto. Naquela época você tinha que escrever e esperar um tempão pra foto chegar. Mas era legal pra caramba, porque chegava um pacotão assim. Mas isso que eu ia falar, que trabalho da hora da NASA, que ela se preocupava com quem estava interessado, né? Exato, cara. Eles nunca tiveram... E aí hoje você vê os caras falando, a NASA esconde tudo e não sei o quê. Como se esconde, cara? Você escrevia a carta, os caras te mandavam. Não, cara, eu era lá criança pequena e morava no interior de Minas, os caras estavam me mandando um pacotão assim de foto e tudo, sabe? Era foto, mas vinha com um brinde, vinha com alguma coisa ou era só as fotos? Era só foto, eram coisas deles lá, textos, informativos. Era legal pra caramba, cara. Assim, era um negócio muito interessante, porque você escrevia, você até tinha esquecido que tinha escrito a carta. De repente chegava na sua casa um pacotão de coisas, assim, cara. Era pra quem gosta, né? Mas você sempre conseguia esses pacotes? Conseguia. Você escrevia, eles mandavam, cara. Que doideira! Mandavam. Tipo, e todos os países podiam fazer qualquer isso? Pessoa, cara. Qualquer pessoa. Mas muita gente não sabia também. Então, muita gente... Como que eu descobri isso? Começou a rolar meio uma lenda urbana. Cara, escreve pra NASA que eles mandam foto. Eu falei, quer saber, cara? Vou escrever. Não custa nada. Aí eu descobri o endereço da NASA. Como que você descobriu cara, o endereço? Eu nem lembro como que eu descobri o endereço da NASA. Foi com um professor lá de uma universidade, entendeu? O cara achou lá um lugar que tinha um endereço, me passou o endereço, e eu escrevi a carta, e depois, 3, 4 meses, chegou em casa um pacotão de coisa. Eu falei, caramba, os caras mandam mesmo. Então eu comecei... E eu vinha... Aí eu falei assim, bem, chegou na hora de fazer vestibular. O que eu vou fazer? Astronomia? Tá, beleza, eu vou fazer astronomia. Aí, galera, tudo não existia internet, tá? Então era tudo no meio da carta. Aí antes de fazer astronomia, eu escrevi uma carta para um professor aqui na USP, aqui em São Paulo, falando, sou interessado em fazer astronomia e tal. Aí o cara me respondeu. Ele respondeu. O legal também é que o pessoal respondia, viu? Que doideira, mano. Aí ele respondeu, falou, cara, faz o seguinte... Talvez seja melhor se fazer um outro curso e depois fazer uma pós-graduação em astronomia e tal, porque você não sabe como que é o mercado, né? Então você tem uma outra formação. Aí eu falei, beleza, cara, quer saber? Eu vou fazer geofísica. Geofísica é um curso parecido com geologia, você estuda o planeta Terra e usando gravidade, usando eletromagnetismo, usa lá umas coisas de física para estudar a Terra, para entender como que a Terra funciona. E aí vim para São Paulo, fiz vestibular, passei e vim para São Paulo para estudar geofísica, mas querendo fazer astronomia. E aí que veio a grande decepção da minha vida, cara. O que aconteceu?
Porque eu comecei a encontrar com os astrônomos de verdade. E eu, nessa época, já observava. Eu tinha telescópio, fazia observação em praça e tudo, lá na cidade que eu morava. O pessoal não via você parceiro com o telescópio e falava, ó o doido. Via, muita gente via. Olha o nerdão lá. Muita gente via, cara. E olha que naquela época ser nerd era complicado. Então, hoje ser nerd é da hora. Hoje é da hora, naquela época era complicado pra caramba. Mas no final, cara, acabava juntando 100, 200 pessoas pra ver no telescópio, que é legal pra caramba, cara. Primeira vez que você vê uma lua no telescópio, Saturno, cara, é um negócio que você não esquece. Nossa, Saturno. Não esquece Nunca mesmo, vi, cara. mano. Parece que é um negócio que foi pintado ali, você tá vendo. É um negócio legal pra caramba. Aí eu tô ali no departamento, né, estudando e tal, começando a conversar com os astrônomos. E a minha decepção foi num dia que ia ter um eclipse da Lua, cara. E eu cheguei pros astrônomos e falei assim, pessoal, hoje tem um eclipse da Lua, né? Onde que nós vamos observar? Sabe o que os caras responderam pra mim? Que eclipse, cara? Eu falei, cara, não é possível. Tô no lugar errado. Mas é porque era imaturidade minha, né? Hoje, óbvio, né? Eu sei que astrônomo nenhum põe o olho mais no telescópio. Eu vinha com aquela visão romântica, vamos dizer assim, né? Por que eles não fazem da mais isso? astronomia. Por que eles não colocam? Cara, hoje não dá, né? Os grandes telescópios é tudo ligado com computador e tudo, porque é muita quantidade de dado, né? Então você não tem mais aquele astrônomo que sobe a montanha e fica olhando ali um objeto, né? Então você tem os computadores, e fora que os telescópios são em lugares bem hostis para o ser humano, né? É alto de montanha, 5 km de altura e tal. Então você põe lá, põe os computadores e aonde você estiver, você trabalha, né? Então você tá em casa ali, o cara tá acessando o telescópio. Ah, então hoje o pessoal pra ver o eclipse tá vendo na frente da tela. Muita gente vê PC. na frente da tela, mas eclipse é um negócio que é muito legal de você ver ao vivo, sim. É muito legal. No telescópio. No telescópio, e eclipse do Sol, ver sem telescópio mesmo, a olho nu. É uma das melhores experiências. Qualquer um pode ter ver um eclipse total do Sol, cara. É um negócio assim magnífico, entendeu? E o eclipse, por exemplo, um eclipse total, ele tem um ciclo certo pra acontecer? Tem. E de quanto em quanto tempo? Então, eclipses acontecem basicamente 4 por ano. 2 da Lua e 2 do Sol. Sempre acontece 4 por ano. Caramba! Só que às vezes não são totais. Ah, tá. Às vezes são parciais, ou às vezes são... Por exemplo, esse ano tem um total lá no meio da Antártica. Tem total? Tem, mas ninguém vai ver, só os pinguinzinhos lá que vão E por que apreciar. você que eles ficam se passando na frente do outro? Como que é? Isso, eclipse é o negócio da órbita, né? Você tem a Terra, na órbita da Terra você tem a Lua, e os dois estão orbitando o Sol. Chega uma hora que se encontram. Então, né? só que se era para ter eclipse todo mês, porque a Lua está orbitando a Terra, então ela passaria na frente do Sol todo mês. Só que ela não passa, porque a órbita da Lua tem uma pequena inclinaçãozinha. E essa inclinaçãozinha faz com que ela não passe todo mês. Então, de vez em quando, ela consegue casar as duas órbitas. E aí, quando a Lua passa na frente do Sol, você tem um eclipse do Sol. E quando a Lua entra na sombra da Terra, você tem um eclipse da Lua. Que é legal pra caramba, quando a Lua fica vermelhona. O pessoal até chama de lua de sangue e tal. Verdade. O pessoal, às vezes, publica na televisão, lua de sangue e tal. Porque a Lua fica vermelha, assim, quando é eclipse da Lua. E eclipse do Sol é quando a Lua tampa totalmente o Sol. É uma das coisas mais bonitas Isso que eu ia falar, você acho, pode ver. acho que esse é o mais bonito, Esse porque é mais fica lindo, cara. com a bolona preta e o contorno dourado. Coroa. Isso Fica com a coroa solar. Nossa. É um negócio lindo.